Olá, concurseiros! Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Direito Penal, nossa aula de número 2. Na aula de hoje, a gente continua falando acerca dos princípios penais e nós vamos falar sobre dois princípios, o princípio da intervenção mínima e o princípio da fragmentariedade. Pessoal, dois princípios importantes, dois princípios que vocês não vão encontrar, definitivamente não vão encontrar na legislação, mas elas decorrem justamente do sistema penal, ou seja, eu consigo extrair isso. São dois princípios que foram primeiro visualizados pela doutrina e que hoje são princípios aí basilares e importantíssimos. Princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da subsidiariedade. Olha só que interessante esse princípio. Esse é o princípio pelo qual o direito penal ele só deve ser utilizado em último caso, ou seja, o direito penal, senhores, ele só deve ser utilizado como última ratio. O que é a última ratio? É a última razão do Estado. Então, a ideia é, eu só vou utilizar o direito penal em último caso, como última ratio. Ou seja, eu vou intervir o mínimo possível, só quando for necessário. Só quando, pessoal, todos os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes ou inadequados, ineficazes. Então vejam, nós temos muitos conflitos sociais, de todas as formas possíveis. Eu tenho pessoas brigando por posse, eu tenho pessoas que brigam por conta de um acidente de trânsito. Quando eu falo briga, eu falo de briga judicial, Eu tenho pessoas discutindo o casamento, querem se separar, querem se divorciar, querem definir valor de pensão alimentícia. Eu tenho pessoas que brigam porque uma mata a outra, porque uma lesiona a outra, enfim. Pessoal, nós temos uma série de conflitos sociais. O fato é, nós temos vários ramos do direito que buscam o quê? Tutelar esses conflitos sociais e trazer a tão sonhada pacificação social. A ideia é que eu sempre tenho que buscar resolver os conflitos sociais por meio dos outros ramos do direito antes do direito penal. Então, por exemplo, alguém entra numa chácara que eu tenho, Então alguém entra na chácara que eu tenho, quando eu vou lá, a pessoa cerca a chácara inteira e não deixa eu entrar. Eu me utilizo do direito penal? Não, vamos tentar antes, resolver isso por meio do direito civil. Então vamos tentar antes resolver por meio do direito civil, vamos tentar entrar com uma ação de reintegração de posse, enfim, para ver se eu consigo resolver. Eu quero me separar de alguém, mas a pessoa não aceita, enfim. Eu falo que eu estou sendo constrangido ilegalmente? Não. Eu vou resolver isso por meio do direito da família, ou direito das famílias, como alguns autores gostam de chamar hoje. Ou seja, eu tenho várias formas de resolver conflitos sociais, não preciso usar o direito penal para tudo. Então essa é uma crítica, inclusive, que se faz com relação à produção legislativa hoje, que está querendo resolver tudo por meio do direito penal. Qualquer conflito você cria crime. A pessoa não está pagando imposto, cria o crime para quem não paga. Mas a pessoa tem tal conduta, cria crime. Então hoje, há uma tendência de expansão do direito penal que contraria, inclusive, esse princípio da intervenção mínima. Cuidado com isso. A ideia é, se eu tenho como resolver isso por um meio menos gravoso, eu não vou me utilizar do direito penal. Por exemplo, tem algumas condutas que muitas vezes eu consigo resolver com a aplicação de uma pena de multa. E para aplicar a pena de multa eu não preciso de direito penal, o direito administrativo já serve para isso, o direito civil já serve para isso. Então a ideia é essa, pessoal. Pense, o direito penal ele é como se fosse uma bazuca, dentro do contexto do direito. Sempre pense nisso, o Estado não tem nada depois do direito penal. Não existe nada além do direito penal no ramo jurídico. O direito penal seria como mais ou menos uma polícia de elite dentro da polícia. Lembra daquela história do BOP, que quando a pessoa está em perigo chama a polícia, quando a polícia está em perigo chama o BOP. O pessoal fala isso nos Estados Unidos também com relação à SWAT, enfim. E a Polícia Federal também está mais ou menos nessa situação, quando a polícia está em perigo chama a Polícia Federal. Enfim, vejam só, a ideia é, o direito penal seria então essa polícia de elite do direito. Seria o último ramo do direito mais gravoso. A gente não tem nada depois disso. Então, qual que é o problema? Se o direito penal ele começar a ser banalizado, utilizado para todas as situações, ele começa a perder a sua força, até uma força simbólica que ele tem. Porque ninguém quer ser processado por meio de um crime. Agora, a partir do momento que eu vulgarizo isso e torno tudo crime, ou desrespeito o princípio da intervenção mínima, qual que é a força simbólica do direito penal? Não existe mais. Então, há um cuidado muito grande aqui para não vulgarizar. Até porque o direito penal, a gente sabe, ele produz muitos efeitos colaterais. Voltando para a ideia da bazuca, imagina que você tem um mosquito voando e você tem uma bazuca e você tem ali aquelas raquetezinhas lá elétricas hoje. Qual que é o meio que você utiliza? Vou imaginar, com os dois meios você pode matar aquele mosquito.
mas um você vai destruir tua casa junto, no outro você só mata o mosquito. Digamos que esse outro, menos gravoso, seja o direito civil, a perfumaria do direito. Mas enfim, brincando, tá? Não, é importante também. Mas então veja, por que eu vou utilizar do ramo mais gravoso, que vai trazer efeitos colaterais como segregação da pessoa, segregação familiar, né? A pessoa vai sair estigmatizada, vai ter dificuldade para conseguir um emprego, enfim, se por vezes eu consigo resolver aquilo por meio de outro ramo. Então eu vou deixar para o direito penal o mínimo. Eu vou deixar para o direito penal aquelas condutas que são mais gravosas, aquelas condutas que daí sim, não tem como defender outro ramo. A pessoa mata a outra. Calma lá, no crime de homicídio eu não vou aplicar uma multa para quem matou. Opa, aí sim então o direito penal. Os outros ramos são inadequados para resolver aquele problema, então aí eu utilizo o direito penal. Então essa é a ideia, tá? Eu vou utilizar o direito penal só para aqueles casos em que há uma violação mais gravosa a algum bem jurídico. Então, muito cuidado quando forem estudar esse tema, tá? O direito penal, ele só deve ser utilizado em último caso, como última ratio. Por isso que muitos autores chamam de princípio da subsidiariedade. O direito penal é subsidiário, ele fica só aguardando. A partir do momento que os outros ramos falham, aí vem o direito penal, então ele vai ser o ramo do direito para, enfim, tentar pacificar, tentar solucionar aquela questão. Evidentemente que na falha dele a gente não vai ter outra coisa a ser utilizada por meio do direito. Por isso, evitar. Importante, eu estava comentando, o direito penal tem uma força simbólica muito grande. Ninguém aqui quer ser processado por um crime. Tá? Agora, eu sempre falo, alguém aqui, por exemplo, que já tenha tomado uma multa de trânsito. Digamos lá, você falou no celular, ou você excedeu o limite de velocidade, ou não usou cinto de segurança, tomou uma multa. Pergunto, ou provavelmente se não tomou, conhece alguém que já tenha tomado uma multa. Pergunto, se a pessoa que tomou uma multa, ela ficou estigmatizada, ela ficou com um sentimento de culpa, meu Deus, eu pratiquei uma infração administrativa. Não. Por quê? Porque, veja, porque é comum, as pessoas cometem infrações administrativas, e não há uma força estigmatizante, não há uma força simbólica, não é infração administrativa. No crime ainda há. A pessoa que pratica o crime, isso pesa, tá? Pesa contra ela, falando. Ninguém tem vergonha de falar, às vezes, que tomei uma multa. Agora, pratiquei um crime, isso é uma coisa pesada. A partir do momento que eu não respeito o princípio da intervenção mínima, e se eu banalizar isso, digamos, todos os conflitos sociais eu resolvo pelo direito penal, vai perder essa força simbólica. A partir do momento que todo mundo pratica algum crime, digamos, falou no celular, é crime, não é mais infração administrativa. Opa, então aí, daqui a pouco todos praticando um crime, e daí perde toda essa força simbólica. Então, tomar um cuidado muito grande aí com relação a essa ideia de intervenção mínima. Tá? Por conta disso, a gente tem até algumas propostas que já passaram, algumas alterações legislativas. A lei dos juizados especiais nada mais faz do que atender o princípio da intervenção mínima, quando ela tenta trazer penas alternativas. Penas alternativas a quê? A privação de liberdade. Então ela tenta evitar a aplicação do direito penal na sua faceta mais gravosa. Só para finalizar e correndo o risco aqui de ofender alguns que gostam do jogador, mas é só uma brincadeira e não é minha, tá? Isso aqui tem um professor aqui de Curitiba que fala, eu gosto de repetir, então já dando os créditos para ele. Que é o seguinte, ele sempre fala, o direito penal, além de tudo, ele não tem muita função, porque ele não traz muito benefício para a sociedade. Ele segrega a pessoa, diz que vai ressocializar, não ressocializa, mas enfim. Mas é um ramo que não ajuda, por exemplo, muito a prevenir crimes. As teorias prevencionistas da pena, elas falharam. E dele compara o direito penal ao Júnior Baiano. Tá? Então vocês vão lembrar do Júnior Baiano, o zagueiro, foi zagueiro do Flamengo por muito tempo, ele sempre brinca, ele fala, olha, o direito penal é igual ao Júnior Baiano. Por quê? Sempre chega atrasado e quando chega, chega com violência. Isso é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, não é? A gente não está tentando falar isso dele. Isso é só uma brincadeira para falar, porque ele era muito forte, O cara era realmente um monstro de forte. E a ideia é, o direito penal, ele chega atrasado. Por quê? Ele chega depois que o crime foi praticado. Veja que problema, ele não está prevenindo, ele já está chegando depois. E quando o direito penal chega, chega como? Chega com violência. Tá? Ele chega com violência, por quê? Porque é o ramo mais gravoso, você já chega segregando pessoas, já chega cerceando a liberdade. É o meio, pelo menos, que o Estado tem mais gravoso de todos. Então vamos tentar utilizar antes os outros ramos do direito. E continuando, para finalizar, o princípio da fragmentariedade. Quando eu falo do princípio da fragmentariedade, ele é um princípio muito próximo à intervenção mínima, e eu sempre peço para você imaginar o seguinte, imagine que eu tenho aqui um globo, e nesse globo eu tenho todos os bens jurídicos que a gente possa imaginar. Todos os bens jurídicos que nós valorizamos. Por exemplo, a comunidade valoriza a vida, correto? A comunidade, ela valoriza a liberdade. A comunidade, ela valoriza, por exemplo, o patrimônio. E por aí vai.
E eu tenho N bens jurídicos. Eu tenho, por exemplo, a própria questão de segurança contratual, né? Empresas virão para o Brasil se a gente tiver aqui uma segurança jurídica, porque senão eles não vão ter coragem de investir aqui. E por aí vai. Vários bens jurídicos. Imagina que eu consigo colocar todos os bens jurídicos nesse globo aqui. Pois bem, o direito penal, ele tem por função proteger todos esses bens jurídicos? Resposta, não. Senão seria impossível. O que o direito faz? O direito penal é como se ele espatifasse esse globo no chão. Ele vai fragmentar isso. Imagine que você tem vários fragmentos de vários bens jurídicos e nós selecionamos o quê? Aqueles mais importantes. A vida é importante? Opa, então vamos pegar esse fragmento. O patrimônio é importante? Então vamos proteger, vamos tutelar. A liberdade é importante? Vamos tutelar. Ou seja, o direito penal ele se preocupa com os bens jurídicos mais relevantes. Tá? Ele se preocupa em proteger os bens jurídicos mais relevantes. Aqueles que não são relevantes, ele deixa para os outros ramos do direito, tá? Princípio da fragmentariedade. Por isso que ele casa muito bem com o princípio da intervenção mínima. Pessoal, e só para finalizar aqui a nossa parte de princípios, tem mais um princípio que eu gostaria de mencionar para vocês, que não está aqui, tá? Mas que eu vou colocar agora no nosso material, que é o chamado princípio da lesividade, tá? Perdoem, a gente estava aqui. Princípio da lesividade. Vejam, se vocês encontrarem isso no concurso, o que é o princípio da lesividade? Vocês vão ver o seguinte, o princípio da lesividade é o princípio pelo qual o direito penal ele se preocupa, e eu posso ter um crime, enfim, quando eu tenho o quê, pessoal? Quando eu tenho uma lesão, ou quando eu tenho uma ameaça de lesão, ou quando eu tenho uma ameaça de lesão a algum bem jurídico. O direito penal ele se preocupa disso, ou seja, a conduta tem que ser minimamente lesiva. E quando eu falo lesiva, eu estou trabalhando com lesão, mas também com ameaça de lesão ao bem jurídico. Condutas que não oferecem nenhuma ameaça de lesão ao bem jurídico não podem ser tuteladas pelo direito penal. Querem ver um exemplo? Ou quando a lesão for irrelevante. Eu estou andando na rua e caiu uma moeda de 1 centavo no chão. Alguém pega a minha moeda de 1 centavo e sai correndo. Vamos lá, pessoal. Se eu fosse analisar formalmente essa conduta, essa pessoa praticou crime de furto? Formalmente, sim. Ela subtraiu para si coisa alheia móvel, a minha moeda de 1 centavo que caiu no chão. Agora vamos pensar o seguinte, qual que é o bem jurídico que eu quero proteger no crime de furto? O patrimônio. O patrimônio, o meu patrimônio, ele foi lesionado? Foi significativamente lesionado? Não. Por conta de 1 centavo não foi significativamente, me desculpem, lesionado. Ou seja, prevalece aqui o que a gente chama de princípio de insignificância. Eu considero essa conduta como não lesiva, tanto que isso exclui a própria tipicidade do crime e o sujeito ele seria absolvido, ele não responderia pela prática do furto, porque a conduta dele é considerada insignificante. Então tome cuidado, para que a conduta possa ser punida, ela tem que trazer uma realmente lesão ou ameaça de lesão. Aí tem algumas questões que a gente pode falar com relação à ameaça de lesão. Porque quando a gente fala da lesão, a gente está falando de crimes de resultado. Por exemplo, a pessoa vai lá e bate em alguém, provoca uma lesão, tem que responder por aquilo. Mata alguém, tem um resultado, responde. Então, houve uma lesão ao bem jurídico, integridade física, ao bem jurídico, vida. Agora, vamos imaginar que a gente trata do perigo de lesão, e aí a gente fala de crimes de perigo. E quando a gente fala de crime de perigo, nós temos duas naturezas de crimes de perigo. O que nós chamamos de crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Vejam só, crimes de perigo concreto são aqueles crimes em que não é necessário que você consiga um resultado, basta que você ofereça um risco, que você ofereça um perigo concreto a um determinado grupo de pessoas. Exemplo, artigo 250 do Código Penal, não vai cair esse artigo, tá? É só para dar um exemplo, é o crime de incêndio. O crime de incêndio no Código Penal é um crime de perigo concreto. Por quê? Eu não preciso matar ninguém, eu não preciso ofender a integridade física de ninguém, eu não preciso destruir patrimônio de ninguém com incêndio. Mas o mero fato de eu causar risco às pessoas já faz com que eu possa responder pelo crime. Veja o que eu tenho. Eu tenho uma ameaça de lesão. É um crime de perigo concreto. O crime de perigo concreto é aquele crime em que eu preciso de uma perícia para comprovar que houve realmente o risco, tá? Não é aquele cara que taca fogo no quintal, lá, por exemplo, junta uma pilha de folha seca, taca fogo e depois apaga. Aquilo não é considerado incêndio. Por quê? No caso concreto, eu vou verificar que não houve um risco, tá, para a coletividade, a não ser que aquele fogo se espalhe. Agora, ao lado dos crimes de perigo concreto, eu tenho os chamados crimes de perigo abstrato,
E aí a coisa fica mais interessante. São crimes em que eu também não tenho uma lesão, mas estão somente uma ameaça de lesão. Mas mais do que isso, eu não preciso comprovar o risco que houve. O risco ele é presumido pelo próprio legislador. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, o caso da pessoa que dirige embriagada. Vamos lá. Quem dirige embriagado causa lesão a algum bem jurídico? Não. Ele causa um perigo de lesão, uma ameaça de lesão. Por isso que é um crime de perigo. Eu não preciso bater o carro embriagado para praticar o crime. Basta que eu dirija embriagado. Mais do que isso. É necessário verificar no caso concreto se eu oferecer risco? Se eu estava dirigindo embriagado em zigue-zague, se eu dirigia embriagado em alta velocidade? Não. Tá? Mesmo que eu estivesse a 20 por hora, em linha reta, tomando todos os devidos cuidados, ainda assim eu respondo pelo crime. Por quê? Porque o perigo, nesse caso, ele é abstrato, ele foi presumido pelo próprio legislador, com base em regras estatísticas, em regras de experiência, que demonstram que há um índice maior de crimes quando a pessoa está embriagada, um índice maior de acidentes quando ela está embriagada. Então veja, é um perigo abstrato, eu presumo o perigo. Outro caso, porte ilegal da arma de fogo. A pessoa está portando uma arma de fogo sem o devido registro. Pergunto, há alguma lesão a bem jurídico? Não. Há uma ameaça de lesão. A ideia é que as pessoas não andem armadas porque elas podem fazer uso dessa arma. Principalmente se eu não tenho como controlar se a pessoa não tem o porte da arma autorizado. Tá? Então, olha que interessante. Eu preciso verificar se no caso concreto houve ou não houve esse risco? Não. Foi presumido pelo legislador, ou seja, é um crime de perigo abstrato. Tá bom? Então, cuidado, princípio da lesividade. Para que eu possa punir uma conduta, tem que haver uma lesão ou uma ameaça de lesão significativa ao bem jurídico que é protegido. Então, pessoal, vamos lá, continuando, e a gente passa agora para o segundo ponto do nosso edital, que trata acerca da aplicação da lei penal. Tá? Então, esse é um tema maior, inicia lá no artigo 1º do Código Penal e vai até o artigo 12 do Código, que trata então desse tema, aplicação da lei penal. Pessoal, o artigo 1º, ele vai trazer a ideia da aplicação da lei penal no tempo. E no mesmo artigo ele já vai trazer, vejam só, 2 princípios que a gente acabou de ver. Então, no material vocês vão perceber, eu tenho um princípio em vermelho e outro em verde. Estão no mesmo artigo, mas eu consigo extrair os 2. Olha que interessante. Princípio da legalidade, tá? Ou reserva legal. Não há crime sem lei, não há pena sem cominação legal. Perfeito? Não há crime sem lei. Se não tiver lei, eu não tenho como punir ninguém por nenhum crime. E também não tem pena sem uma prévia cominação legal. Toda vez que o legislador cria um crime, ele prevê a conduta primária, mas ele também tem ali uma descrição, ele também tem um preceito secundário que é a pena. Tá? Então tem subtrair ou, vamos lá, matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Então eu tenho ali justamente uma lei que prevê e tem uma cominação legal. Então há crime e a pena. Só que mais do que isso, princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Então cuidado com isso, tá? Eu tenho no artigo 1º do Código Penal 2 princípios importantíssimos para fins de direito penal. Alguns autores dizem que não seria princípio, isso seria uma regra, tá? Porque eu não tenho como relativizar, isso é verdade. Isso aqui eu tenho que aplicar sempre, tá? Não tem exceção para isso. Né? Mas enfim, se no concurso não cobrarem, se perceber que na questão não está diferenciando entre regra e princípio, se pode jogar como princípio sempre. Se você percebe que tem uma, né, eles estão tentando trabalhar com a distinção entre regra e princípio no próprio enunciado, aí você já trabalha então exatamente com a noção de que, em verdade, isso daqui é uma regra e não um princípio penal, tá bom? Voltando àquela ideia, princípio ele pode ser relativizado, regra não. Isso não pode ser relativizado, tá? Então, em regra, seria uma regra, tá bom? Continuando, pessoal, vamos lá. Então, com relação à aplicação da lei penal, o nosso Código Penal, ele trabalha com a aplicação da lei penal em 2 vertentes. A aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. No tempo eu quero saber o seguinte, qual que é a lei penal que eu vou aplicar? Tá? Porque eu tenho variações de leis penais, eu tenho surgimento de novas leis penais, eu tenho agravamento de penas, eu tenho abrandamento de penas. E depois, lei penal no espaço, quando eu quero discutir exatamente quando que eu aplico a nossa lei penal. Vamos começar a trabalhar então com a lei penal no tempo. Vejam, regra geral, qual que é a lei penal que eu devo aplicar? Pessoal, então, regra geral, eu aplico a regra do chamado tempus regit actum. Professor, o que quer dizer isso? Eu aplico a lei vigente à época dos fatos. Pessoal, a regra geral é a aplicação da lei vigente à época dos fatos. Isso é importantíssimo, tá? Imaginem que a pessoa pratica um crime no ano de 2000. E em 2000 a pena dela seja de 6 a 10 anos, tá? E ela está sendo processada
E nós estamos em 2014 e só agora vai sair a sentença dela. Só que em 2014, no comecinho do ano, imaginem que a lei foi alterada e surge uma nova lei que traz uma pena que varia de 8 a 12 anos. Pessoal, qual que é a regra? Eu aplico, por mais que a pessoa esteja sendo julgada aqui, eu aplico a lei penal na época dos fatos. Então é essa lei penal que vai ser aplicada. Por mais que ela já tenha sido revogada pela lei posterior. Essa lei penal, ela é aplicada no futuro. Ela tem o que a gente chama de efeito, me perdoem, efeito ultrativo. Então, efeito ultrativo. Por quê? Porque ela é mais benéfica ao agente. Eu aplico a lei penal na época dos fatos, então ela é aplicada no futuro. Tá bom? Então, cuidado com isso. Regra geral. Tempus regit actum. Aplico a lei penal da época do fato, tá? Desde que ela seja mais benéfica, logicamente. Quando não há alteração de lei, nem discuto isso, né? Digamos, pratico um crime hoje, sou julgado no ano que vem, a lei é a mesma, então ninguém vai discutir. Isso tem mais importância quando tem aí sucessão de leis penais. Continuando. A exceção, então, a ideia da regra geral, né, que seria do tempus regit actum, é justamente a ideia da chamada extratividade. Pessoal, o que é extratividade? É a aplicação da lei penal fora do âmbito da sua vigência. Vejam, então, como exceção eu vou aplicar a lei penal fora do âmbito da sua vigência. Por isso, extra-atividade, uma atividade extra, fora do período que ela tinha que ter sua vigência. Quais são as formas dessa atividade? E gravem isso, tá? Extra-atividade é um gênero. E eu tenho duas espécies. As espécies são retroatividade, retro, pessoal, passado, e ultratividade, futuro. Tá? Eu tenho então como exceção a retroatividade, que é fazer com que uma lei penal posterior surta seus efeitos por um fato passado, ou a ultratividade, que fazer com que uma lei penal anterior surta seus efeitos no futuro. Percebam que quando eu dei o exemplo aqui de um crime cometido em 2000 com uma pena de 6 a 10 anos e que a pena foi modificada em 2004 e passou a 8 a 12 anos, eu aplico aquela lei penal antiga, só que ela já estava revogada pela lei penal nova, então ela tem o quê? Um efeito ultrativo, ou seja, a lei penal já não está mais no âmbito de sua vigência, ela já foi revogada. No entanto, ainda assim, ela surte seus efeitos para aquele fato passado lá no futuro. Então, cuidado com isso. Existe uma outra hipótese de ultratividade que a gente vai ver daqui a pouco, que é quando se trata de lei penal excepcional ou lei penal temporária. Continuando então, vamos falar primeiro da retroatividade. Então, retroatividade, como eu disse já, é a aplicação da lei penal a fato ocorrido antes do período da sua vigência. Ou seja, a aplicação da lei penal surtindo seus efeitos para o passado. Por isso, retrô, tá? Ideia de passado. Então, retroatividade é a aplicação da lei penal a fato ocorrido antes. Importante, só vou ter esse efeito em matéria de direito penal se porventura essa lei posterior ela for o quê, pessoal? Benéfica. Só tenho esse efeito se a lei posterior for benéfica. Naquele exemplo que eu dei, a pena era de 6 a 10, aumentou para 8 a 12. Nunca ela ia retroagir aquela lei penal nova. No entanto, minha pena é de 6 a 10, a lei penal é de 4 a 8. Opa, ela melhorou, ela é mais benéfica, logo, aí sim ela pode retroagir. Isso aqui está no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que diz que a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá? A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tá bom? Pessoal, vem aqui comigo e eu tenho duas discussões bem importantes para vocês. Prestem bastante atenção. Para quem copia, se quiser fazer algumas anotações, também talvez seja importante. Primeiro ponto. Súmula 711, que eu coloco ali, do STF. O que diz essa súmula 711? Vejam só. Ela diz que no caso do crime continuado e do crime permanente, tá, se porventura surge uma lei penal mais gravosa, enquanto ainda não cessada a continuidade ou a permanência, eu aplico a lei penal mais gravosa.
explicar um pouquinho melhor essa questão, essa problemática da súmula 711. Vamos primeiro dizer o que é um crime permanente e o que é um crime continuado. Vamos lá, crime permanente, pessoal, ele é aquilo que se contrapõe ao chamado crime instantâneo. Um homicídio é um crime instantâneo, dei o tiro, matei a pessoa, ou provoquei o resultado, ela pode até entrar em coma, morrer depois, mas a conduta, a execução, ela é instantânea. O crime permanente não. O crime permanente, ele tem a sua conduta prolongada ao longo do tempo. Ela se protrai, ela se prolonga ao longo do tempo. No crime permanente, a conduta é como se fosse um elástico, tá? Imagina um elástico que você estica ele no tempo. Então você pega lá, começa em 2000 e você vai esticando aquela conduta, a execução dela, e se vai até onde o sujeito ele permanece praticando o crime, tá? Então é como se ela se prolongasse no tempo. No homicídio, não. Dei o tiro, acabou ali, foi instantâneo. Agora pense no crime de sequestro. Sequestrei alguém e deixei a pessoa no porão da minha casa. Senhores, enquanto ela está no porão da minha casa, percebam que a minha conduta do sequestro está o quê? Esticando, como se fosse um elástico no tempo. Se eu deixo a pessoa há 14 anos, eu sequestrei ela em 2000, está até hoje, 2014, no porão da minha casa. Eu estou durante todo esse tempo o quê, pessoal? Executando o crime. A execução ainda não terminou. Ela se prolonga, ela está como um elástico se prolongando no tempo. Por que eu falo disso? Porque o STF diz que se ao longo desse tempo da execução surgiu uma lei penal nova, por mais que seja mais gravosa, eu aplico. Porque eu não estou fugindo ao princípio da retroatividade, que só podia aplicar a lei penal posterior se fosse mais benéfica. Porque nesse caso, na verdade, eu ainda estou aplicando a regra do tempus regit actum. O ato ainda está ocorrendo e aquela lei penal ela surgiu durante o ato. Então olha que interessante, ainda que surja uma lei penal mais gravosa durante a permanência ou continuidade delitiva, eu aplico a lei penal mais gravosa se não havia cessado essa permanência ou continuidade delitiva. Então se eu estou sequestrando uma pessoa de 2000 a 2014 e em 2010 a pena aumentou em 3 vezes, triplicou a minha pena, ainda assim eu respondo pela pena triplicada, porque eu estava executando. Agora, imagine que eu sequestrei a pessoa de 2000 a 2010. Em 2010, eu liberto a pessoa. Encerro o sequestro. Aí encerra a permanência. E em 2012 surge uma lei penal que triplica. Aí eu pergunto, essa lei penal de 2012 que triplicou pode retroagir? Aí não. Aí eu aplico a regra geral da retroatividade. Agora, se ainda viria, se eu ainda houvesse, me desculpem, a permanência, aí sim, não é nem que ela retroage, é que ela aplica porque ela é a lei penal da época do fato. Ponto. Simples. Tá? Com relação ao crime continuado, já, não confundir crime continuado com crime permanente. A gente vai estudar isso quando a gente fala de concurso de crimes, é o artigo 71 do Código Penal. Mas o crime continuado eu tenho várias condutas separadas que o legislador ele cria uma ficção para tentar dizer que é uma única conduta. Mas isso a gente vê mais para frente. Só gravem essa problemática da súmula 711 da STF. E segundo ponto é o seguinte, foi dito aqui no artigo 2º que a lei penal ou a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplique seus fatos. Enfim, de qualquer modo favorecer. Pessoal, aqui vem uma grande discussão que é a possibilidade ou não da chamada combinação de lei penal. Vamos complicar um pouquinho essa nossa matéria e vamos imaginar aqui, acompanhem comigo, tá? Deixa eu colocar aqui o seguinte. Imagine que eu tenho lá no ano de 2000, tá? Uma pena que variava de 1 a 8 anos. Então, no ano de 2000, tem uma pena que variava de 1 a 8 anos. Imagine que no ano de 2012, essa pena mudou para 2 a 4 anos, em 2012. E eu vou ser julgado, o julgamento é agora em 2014. Opa! Como que funciona isso? Pessoal, pergunto para vocês, qual lei penal é mais benéfica? A de 2000, com a pena de 1 a 8? A de 2012, com a pena de 2 a 4? Eu vou responder, depende do caso. Se eu sou um cara que tem bons antecedentes, boa conduta social, ou seja, se todas as minhas circunstâncias forem favoráveis, eu vou dizer que a lei de 2000 é mais benéfica, porque a lei de 2000 traz a pena mínima de 1 ano. Agora, se eu sou um cara que tenho todas as circunstâncias desfavoráveis, sou reincidente, maus antecedentes, má conduta social, má personalidade, eu vou dizer que a lei penal de 2000 ela é maléfica para mim, porque a pena máxima era de 8 e provavelmente eu vou pegar a pena máxima. Eu prefiro a lei nova, cuja pena máxima é de 4 anos. Porque a pena mínima para mim não importa, eu não vou ficar nela, eu vou ficar na máxima. Então percebam que dependendo do caso, uma ou outra vai ser mais benéfica ou não para o agente.
A grande questão é, será que o juiz poderia combinar essas leis penais, então, já que uma ou outra é mais benéfica ou maléfica? Senhores, a resposta disso eu darei na nossa próxima aula. Então peço que vocês reflitam acerca do tema. Enquanto no artigo 2º eu digo que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, retroage. Então ela pode retroagir só com relação à parcela da pena? Isso a gente confere então na próxima aula. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.